Já estamos 23. Esperamos mais um bocadinho, se calhar são mesmo 6. Posso só. Sim. Não vou poder atender agora, está bem? Faz-me o favor de ligar mais tarde. Obrigada. Estava a dizer que passaram 5 minutos, se calhar seria bom darmos mais 5 minutos aproximadamente para a tolerância da praxe. Estamos neste momento 33. Um bom número. Mesmo.
Ainda estão colegas a chegar, estamos 36. Acho que podemos dar início, são 6h07. Muito boa tarde aos colegas presentes. Um agradecimento muito especial à nossa palestrante, a doutora Maria Olímpia Costa, que vai fazer o favor de nos trazer o seu conhecimento e de nos enriquecer com um tema que a Delegação de Matosinhos entendeu ser atual e que merecia certamente a atenção dos colegas. O tema é, como divulgado, o regime jurídico da publicidade em saúde e em contexto de pandemia. Portanto, a doutora Olímpia irá brindar-nos com uma intervenção neste contexto, que a todos tem alterado substancialmente as nossas vidas e especificamente no âmbito do direito à saúde e da saúde particularmente. Uma breve apresentação da doutora Olímpia Costa. A doutora é advogada, é nossa colega, e exerce atualmente a advocacia na direção legal da SONAI-MC, com enfoque na área da saúde. Tem um especial gosto e tem-se dedicado à área da saúde e da gestão, e em termos de habilitações concluiu uma pós-graduação em gestão da saúde na Universidade Católica, na Porto Business School, e outra pós-graduação, essa sim, na Universidade Católica, relativa à proteção de dados pessoais. Também nos deixa muita intervenção e inclusive um livro que escreveu na temática da apresentação à insolvência, editado pela Almedina, e ninguém melhor do que ela com este currículo com enfoque na saúde, nos brindará certamente e nos trará algo com que nós possamos enriquecer-nos e, de certa forma, saber com o que é que nós podemos contar no âmbito do regime da publicidade, no âmbito da saúde e, em particular, em contexto de pandemia. Doutora Olímpia Costa, passar-lhe a palavra. Muito obrigada também por aceitar o nosso convite mais uma vez e faça o favor quando entender de começar. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem de saúde, bem como as respectivas famílias. Muito obrigada, doutora Luísa Lopes, Presidente da Delegação de Matosinhos, pelas suas palavras. Também quero cumprimentar e agradecer o convite e a honra e a confiança demonstrada, e também quero cumprimentar os demais colegas da Delegação de Matosinhos, a quem também agradeço o convite e a confiança. Como sabem, é para mim uma honra e um orgulho realizar esta webconferência pela especial ligação a esta Delegação de Matosinhos. Aproveito também para apresentar os meus cumprimentos ao Conselho Regional do Porto, na pessoa do seu presidente, Dr. Paulo Pimenta, e agradecer também os meios disponibilizados para esta webconferência e todos os meios que têm colocado ao dispor dos advogados nesta época tão difícil de pandemia.
Apresento os meus cumprimentos a todos os colegas que estão a assistir a esta conferência e agradeço também a confiança em mim depositada. Ora, sem mais demoras e delongas, vou então dar início a esta conferência subordinada ao tema Regime Jurídico da Publicidade em Saúde em contexto de pandemia. Os conteúdos que trago hoje são os seguintes. Primeiro, farei um breve enquadramento. De seguida, as definições que constam no regime jurídico das práticas de publicidade em saúde, os princípios gerais a que estão sujeitas as práticas de publicidade em saúde, as práticas de publicidade em saúde proibidas ou enganosas, depois também uma breve abordagem ao regime sancionatório e, no final, pequenas conclusões. Ora, como sabemos, a publicidade transporta-nos muitas vezes para horizontes longínquos, para mundos imaginários e estimula-nos muitas vezes e leva-nos até, estimula o nosso desejo, leva-nos a procurar bens ou serviços que de outra forma muitas vezes seriam completamente dispensáveis. Isto será normal quando nós estamos a falar no consumo da generalidade dos bens, mas quando estamos perante bens ou produtos ou serviços na área da saúde, já temos que atuar de uma forma diferente. Aqui já estamos perante princípios de bioética que devem prevalecer sobre as normas e sobre as regras de mercado e sobre a lógica de mercado. Como sabem, nos últimos 10 anos temos vindo a assistir a uma proliferação no setor, principalmente no setor privado da saúde, de abertura de muitos hospitais, de clínicas, pelos grandes grupos de saúde e também por pequenos grupos e até por profissionais de saúde em nome individual. Também temos assistido a uma sofisticação, como têm vindo a perceber, uma sofisticação dos meios publicitários que são utilizados neste contexto. Ora, foi face a este contexto que temos vindo a viver nos últimos anos, que já em 2004, a Entidade Reguladora da Saúde, tendo constatado a existência de diversas reclamações e a existência de diversas práticas de publicidade em saúde que eram enganosas e que eram lesivas dos direitos e dos interesses legítimos dos utentes, esta entidade decidiu elaborar uma recomendação com o número, já vou falar a seguir, com o número 1/2014 de 27/8. Esta recomendação visava garantir que toda e qualquer mensagem publicitária a serviços de saúde ou a produtos de saúde veiculada no contexto ou no contacto com um potencial utente, eu aqui falo num potencial utente, porque enquanto não respondemos a uma prática de publicidade em saúde, ou não somos ainda utentes, somos ainda potencial utentes. E também, independentemente da forma, do formato dessa divulgação publicitária, da mensagem transmitida, abordassem os princípios da licitude, da veracidade, da transparência e da completude que lhe são impostos. Ora, foi face a este contexto em que se vivia em 2014 e pelo impacto que o setor da saúde tem na sociedade e em todos os indivíduos, em todos os cidadãos, pela assimetria da informação que existe entre o prestador de cuidados de saúde e o utente. Como sabem, o prestador de cuidados de saúde tem uma informação privilegiada face ao utente, o utente não tem tanta informação, portanto existe aqui uma assimetria de informação que é reconhecida por todos, e também em face do impacto económico que estas práticas
têm na sociedade, o legislador, em 2014, resolveu colocar um olhar mais atento a estas práticas de publicidade em saúde. Como sabem, o regime jurídico da publicidade e até as práticas de publicidade em saúde também eram regidas pelo regime jurídico e pelo Código da Publicidade. E foi nesta altura em que, em 2014, o legislador, então, sentiu a necessidade de criar aqui regras específicas, normas específicas para as práticas de publicidade da saúde. E foi neste contexto que foi publicado o Decreto-Lei número 238/2015, de 14/10. Este Decreto-Lei entrou em vigor no dia 1 de novembro desse mesmo ano. Este Decreto-Lei estabelece o regime das práticas de publicidade em saúde, estabelece quais os princípios gerais a que devem obedecer essas práticas de publicidade em saúde e quais as práticas consideradas proibidas ou consideradas enganosas, que mais à frente iremos ver e até que tentarei dar alguns exemplos. Aqui, o que é que se excepciona, o que é que está fora do âmbito deste Decreto-Lei? Aqui está fora do âmbito deste Decreto-Lei as matérias reguladas em legislação especial. E quais são essas matérias? Designadamente a publicidade de medicamentos e a publicidade de dispositivos médicos. Estas matérias são reguladas num regime próprio, num regime legal próprio, porque estas temáticas estão sujeitas à regulação específica do Infarmed e não da entidade reguladora da saúde. E também está fora do âmbito deste Decreto-Lei a publicidade institucional do Estado. Como sabem, e face ao contexto que vivemos e à atual situação epidemiológica, o nosso Estado, o Governo, teve necessidade de fazer mais publicidade institucional para alertar as pessoas, não é? Para alertar os cidadãos das regras e das regras de higiene e das regras de segurança que deveriam ser adotadas em contexto de pandemia. E os meios que foram utilizados na prática, que foram utilizados para essa prática publicitária, para essa publicidade institucional, foram, na sua grande maioria, os órgãos de comunicação social. Aliás, foram investidos, só a título de curiosidade, cerca de 15 milhões de euros, se não estou em erro, nesta publicidade. Depois, o artigo 10º do regime jurídico das práticas de publicidade em saúde, que doravante, quando me referir a ele, referirei RJPPS, define que os elementos de identificação para efeitos do que é disposto nos artigos 4º e 5º do referido regime, tem que ser regulamentado pela entidade reguladora da saúde. Foi assim que a entidade reguladora da saúde emitiu um regulamento com o número 1058/2016, de 24/11. E o que é que visa este regulamento? Este regulamento fixa os limites concretos à informação contida numa mensagem ou informação publicitária. Ou seja, toda a informação publicitária, toda a mensagem publicitária, seja oral, seja escrita, seja através da internet, seja através de meios audiovisuais, tem que obedecer a determinadas regras, tem que cumprir com determinados elementos. E estes elementos estão previstos neste regulamento da entidade reguladora da saúde. Agora, em contexto de pandemia e considerando a emergência da saúde pública e a situação excepcional que vivemos em função do Covid-19,
e tendo em conta também a proliferação que temos vindo a assistir de informação sobre a referida pandemia, e sobretudo a divulgação de informação que muitas vezes não é uma informação credível ou uma informação verdadeira, e de práticas de publicidade em saúde preventivas ou até terapêuticas a este respeito, em que corremos riscos de os utentes ou os potenciais utentes responderem a estas práticas de publicidade em saúde e serem prejudicados na sua integridade, quer física, quer moral. A entidade reguladora da saúde emitiu, e no sentido que sentiu uma necessidade de proteger os utentes, e então emitiu um alerta de supervisão com o número 1/2020, que refere o seguinte: emite e alerta todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde intervenientes em práticas de publicidade em saúde, e alerta também os utentes em geral sobre a publicidade enganosa ou lesiva dos direitos e dos interesses dos utentes, e relembra, nomeadamente, quais são as práticas proibidas e quais são as práticas que são enganosas e que ocultam, que podem induzir o utente em erro e podem levar o utente a praticar atos que podem eventualmente ser lesivos da sua saúde ou da sua integridade física ou moral. E, portanto, a entidade reguladora da saúde sentiu necessidade, neste contexto, de emitir este alerta de supervisão, reforçando as regras e os princípios das práticas de publicidade em saúde. Também emitiu, e porque também neste contexto se percebeu que havia, a entidade reguladora da saúde percebeu-se que havia prestadores de cuidados de saúde, por exemplo, clínicas e hospitais, que estavam a cobrar valores associados a kits de material de proteção individual, sem que previamente tivessem prestado ao utente informação necessária sobre os valores aos mesmos associados. Ou seja, quando um utente se deslocava a um estabelecimento prestador de cuidados de saúde, uma clínica médica, um hospital, para a realização de uma consulta, para a realização de um tratamento médico, eram-lhe cobrados valores por kits de proteção individual. E isto não lhes era transmitido que lhes seriam cobrados esses valores. Portanto, aqui a entidade reguladora da saúde, também apercebendo-se desta situação que estava a causar muita polémica no meio e que estava a prejudicar, porque o utente não estava devidamente informado sobre o custo e sobre a necessidade de pagar sobre um determinado produto, também emitiu um alerta, também aqui a todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, no sentido de assegurarem aos utentes uma previsão de custos correta sobre a totalidade dos aspectos financeiros relacionados com a prestação de cuidados de saúde. Ou seja, o prestador de cuidados de saúde deve obrigatoriamente alertar o utente para os custos financeiros da prestação de cuidados de saúde, quer sejam os custos com uma consulta, quer estejam todos os custos associados. Deve previamente ser informado. E deve ainda abster-se de proceder à cobrança de valores adicionais à prestação de cuidados de saúde inicialmente acordada, na medida em que os mesmos tenham sido unilateralmente fixados em decorrência de medidas de funcionamento impostas em contexto de pandemia. Portanto, aqui os prestadores de cuidados de saúde têm que estar especialmente em alerta para o cumprimento destas regras, sob pena, como vamos ver mais à frente, de lhes poder ser aplicado uma contraordenação ou até uma sanção acessória. Ora, nos termos do artigo 9º do RGPPS,
este regime das práticas de publicidade em saúde tem uma aplicação subsidiária, ou seja, tudo que não esteja previsto neste regime das práticas de publicidade em saúde terá que ser aplicado subsidiariamente o Código da Publicidade e a legislação, o decreto sobre as práticas comerciais desleais. Agora, terminei aqui um breve enquadramento legal e vou passar então de seguida às definições previstas no regime jurídico das práticas de publicidade em saúde. Há 3 definições neste regime que são importantes e são elas as seguintes. Primeiro, quem são os intervenientes? Quem são os intervenientes destas práticas de publicidade em saúde? Estes intervenientes são as entidades responsáveis, todas aquelas entidades responsáveis por estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, por exemplo, a entidade, a sociedade, imaginem que há uma sociedade, uma clínica, é uma pessoa coletiva, portanto, é essa sociedade é responsável é o estabelecimento prestador de cuidados de saúde, é o profissional de saúde, o médico, por exemplo, quando presta serviços individualmente, que beneficiam desta prática de publicidade em saúde, que são os chamados intervenientes. Portanto, são todas as entidades responsáveis por estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, profissionais de saúde, pessoas singulares ou coletivas que por qualquer meio contribuam para a construção, comunicação e divulgação da publicidade. Estes são os intervenientes nas práticas de publicidade em saúde. Depois, uma outra definição que é muito importante é a definição do que é publicidade em saúde. A publicidade em saúde é qualquer comunicação comercial, a telavenda, a telepromoção, o patrocínio, a colocação do produto e a ajuda à produção, bem como a informação, ainda que sob aparência, designadamente de informação editorial, técnica ou científica, com o objetivo ou efeito direto ou indireto de promover junto dos utentes, junto dos cidadãos. Ora, quaisquer atos e serviços que sejam dirigidos à proteção ou manutenção da saúde ou à prevenção e proteção e tratamento das doenças com o objetivo de os comercializar ou alienar. Isto chama-se publicidade em saúde. São quaisquer ideias, quaisquer princípios, quaisquer iniciativas que sejam dirigidas à comercialização ou à alienação de produtos ou serviços de saúde. Depois temos também aqui o que é a definição de utente. O utente, nos termos do artigo 2º deste regime jurídico, é qualquer pessoa singular, é qualquer um de nós. Qualquer um de nós é utente. É utente quando se desloca ou quando responde a uma prática de publicidade em saúde, quando se desloca a uma clínica, quando se desloca a um hospital para a realização de uma consulta ou para a realização de um tratamento, é um utente. Este é uma pessoa singular, é qualquer um de nós, é utente, que não tenha fins lucrativos ou não tenha uma atividade comercial associada, industrial ou profissional. É a pessoa individual, é a pessoa singular que se desloca para a realização de um determinado ato médico. E é esta pessoa que se chama utente. Há bocado falei em potencial utente. O potencial utente é cada um de nós quando assiste a uma publicidade, por exemplo, na televisão, em que na televisão passa uma publicidade a uma clínica de medicina dentária que tem consultas a um determinado preço ou que faz um tratamento inovador, e nós, quando estamos a assistir a essa publicidade, somos um potencial utente. E quando nos deslocamos a essa clínica para realizar esse tratamento, já passamos a ser um utente. Agora passo aos princípios gerais previstos também neste regulamento
que são os princípios da transparência, da fidedignidade e da licitude. Estão previstos no artigo 4º deste regime jurídico. Ora, estes princípios devem ser articulados também, sempre articulados com o regulamento da entidade reguladora da saúde. Por exemplo, no caso de um interveniente ser prestador de cuidados de saúde, a prática de publicidade em saúde não pode suscitar dúvidas, ela tem que ser verdadeira, tem que ser identificada de forma verdadeira, completa, inteligível. O interveniente a favor, e também tem que ser identificado o interveniente a favor de quem a prática é efetuada. A publicidade, se não for verdadeira, se não for lícita, é uma publicidade, pode ser considerada uma publicidade enganosa. A publicidade é ilícita sempre que o interveniente a favor de quem a prática a publicidade em saúde é efetuada, assume a qualidade de prestador de cuidados de saúde sem efetivamente o ser. O que é que isto quer dizer? Eu intitulo-me titular, digo que sou uma profissional de saúde, posso me intitular médica de uma determinada especialidade, e na realidade, e estou a fazer publicidade, exato, e na realidade eu não sou. Pode ser uma clínica ou pode ser uma entidade que diga que é um prestador de cuidados de saúde, que é uma clínica, e na realidade não ser. E esta publicidade que é feita desta forma é uma publicidade ilícita. Portanto, a publicidade tem que ser sempre feita de forma verdadeira, completa e inteligível, para que o utente percepcione exatamente o que é que está a responder. Quando o utente responde a uma prática de publicidade em saúde, tem que responder de uma forma livre, informada, esclarecida. E, portanto, isto é que é uma publicidade verdadeira e completa e inteligível. Depois temos o outro princípio também muito importante, que é o princípio da objetividade. Este princípio também tem que ser articulado com os artigos 3º e 4º do regulamento da entidade reguladora da saúde. A informação ou a mensagem publicitada deve ser redigida de forma clara, inteligível e precisa, como todos os elementos considerados e adequados e necessários ao completo esclarecimento do utente, bem como devem ser identificados todos os elementos. E estes elementos constam no regulamento. Podemos dar a título de exemplo, por exemplo, quando se faz uma publicidade a um determinado estabelecimento prestador de cuidados de saúde, a uma clínica, tem que se indicar o nome da entidade, tem que se indicar a morada, o número de sede profissional do diretor clínico, do responsável clínico da entidade, tem que ser identificada quando esse prestador de cuidados de saúde, quando essa clínica está sujeita a registro na entidade reguladora da saúde, tem que se indicar o número de registro na entidade reguladora da saúde. Se também estiver sujeita a licenciamento da entidade reguladora da saúde, também se deve indicar o número de licença de funcionamento, e há mais uma série de elementos que devem constar obrigatoriamente desta informação, desta mensagem publicitária, que é uma mensagem publicitária que pode ser feita de qualquer forma, pode ser feita oralmente, como eu disse há bocado, oralmente, por escrito, pode ser feita por meios audiovisuais, pode ser feita através da internet, mas em todos os meios utilizados devem constar os elementos previstos no regulamento da entidade reguladora da saúde. Esta publicidade a publicidade não deve conter ainda expressões, conceitos, testemunhos ou afirmações que possam criar ao utente expectativas potenciadoras de perigo ou potencialmente ameaçadoras para a sua integridade física e moral. Portanto, todas as referências, todas as expressões
não podem induzir em erro, não podem criar falsas expectativas, não podem levar o utente a praticar ou praticar um ato ou responder a um ato sem estar na posse de toda a informação, de toda a mensagem e de toda a informação verdadeira, completa e inteligível. Pois o último dos princípios que consta neste regime é o rigor científico. Apenas devem ser utilizadas informações aceites pela comunidade técnica ou científica, ou seja, através de menções de natureza técnica e científica sem suporte e evidência da mesma. Não se pode fazer referência a menções que sejam de natureza técnica ou científica sem ter um suporte de evidência das mesmas. Muitas vezes não se pode dizer que uma determinada técnica é inovadora quando nós não temos evidência que essa técnica é inovadora, como ainda ninguém concluiu que essa técnica é inovadora. Não podemos dizer que determinados equipamentos são os melhores do mercado, quando não temos evidência que esses equipamentos são os melhores do mercado. Portanto, é preciso muito cuidado com as informações que são prestadas. Estas informações têm que ser aceitas pela comunidade técnica ou científica, devendo evitar-se referências que possam induzir os utentes em erro acerca da utilidade e finalidade do serviço ou do ato. Portanto, muita atenção às expressões de inovação, de pioneirismo, sem prévia avaliação das entidades com competência no setor, e que aconselhem ou incitem as pessoas a tomar determinadas, ou adquirir determinados serviços na área da saúde sem necessidade, sem uma avaliação prévia, sem um diagnóstico prévio. Preciso muita atenção, porque existem várias entidades que fazem referências a inovações e a pioneirismos que nunca foram comprovados por entidades competentes. Agora vamos passar às práticas de publicidade em saúde proibidas. Este regulamento também prevê as práticas de publicidade que são completamente proibidas, que são as práticas enganosas. São aquelas que induzem em erro ou que sejam suscetíveis de induzir em erro o utente, quanto à decisão a adotar designadamente. Aquelas que ocultem, enganem, confundam sobre as características e princípios do ato ou serviço. Quando incitem um utente a adquirir um determinado serviço de saúde sem atender à sua necessidade. Por exemplo, quando se está a fazer uma prática de publicidade, se está a passar uma mensagem publicitária, uma informação, e se diz que determinado ato, determinada consulta é gratuita, muitas vezes sem atender à necessidade daquela consulta. Muitas vezes o utente vai responder àquele chamamento, entre aspas, porque é gratuito e, portanto, é preciso muita cautela quando se aconselham ou incitam a aquisição de serviços de saúde sem primeiro perceber se eles são necessários, sem primeiro ter um diagnóstico prévio de um profissional de saúde para saber se é necessário ou não o utente adquirir aquele serviço. Depois, também temos que ter especial cuidado com aquelas mensagens publicitárias, aquelas informações publicitárias que se refiram falsamente à cura, que prometam resultados, quando todos sabemos que é quase impossível ter esses resultados, quando se refiram a efeitos
adversos ou a efeitos, ou que um determinado serviço de saúde não tem efeitos secundários, quando todos sabemos, ou quando a generalidade sabe que aquele serviço de saúde pode ter efeitos secundários, preciso muita cautela a estas práticas que são feitas e que podem pôr em causa a integridade física da pessoa, do utente. Por exemplo, vamos tentar dar aqui um exemplo. Uma determinada entidade, uma determinada clínica, publicita um preço para a realização de um determinado tratamento, porém, depois cobra um preço superior. Imaginem, uma clínica de medicina dentária publicita um preço para um aparelho ortodôntico, não sei se disse a palavra correta, peço desculpa-me, por 1.500 euros. Mas faz um desconto de 50% na aquisição desse aparelho. A pessoa vê a publicidade e vai responder a essa prática de publicidade. Desloca-se à clínica para fazer ou para colocar aquele aparelho. E no final, em vez de lhe ser feito o desconto de 50%, é-lhe feito apenas um desconto de 80%. Ou seja, depois cobram-se um preço superior pelo aparelho quando foi publicitado um preço inferior. Isto é uma prática de publicidade proibida. Ou quando, por exemplo, uma clínica faz publicidade a dizer que determinado ato, determinada consulta é gratuita. E depois o doente, o utente, desloca-se para essa consulta, a consulta está publicitada que não é uma consulta gratuita, desloca-se para essa consulta e quando realiza a consulta, no final da consulta, é-lhe cobrado um valor por essa consulta. Isto também é uma prática de publicidade proibida, porque o que a lei diz é, quando se descreve um ato, um serviço como grátis ou gratuito, sem encargos, com desconto, com promoção, o utente não pode pagar mais do que o custo inevitável de responder à prática de publicidade em saúde. O que é que isto quer dizer? Se a clínica está a publicitar uma consulta como gratuita, o utente vai se deslocar a essa clínica para realizar a consulta. A única coisa que o utente pode pagar, digamos assim, é o custo associado à deslocação para essa consulta. Não pode pagar pela consulta. Portanto, há aqui também algumas dúvidas, e têm surgido bastantes dúvidas na área da saúde, quanto a esta questão, que é uma questão polémica, de saber se um serviço de saúde pode ser ou não publicitado como grátis ou como gratuito, sem encargos, com desconto ou promoção. Há quem entenda que não pode ser publicitado. Eu entendo que pode ser publicitado, desde que pode ser publicitado, pode haver consultas gratuitas, pode haver tratamentos gratuitos, desde que isso seja bem publicitado, a informação seja clara e o utente, quando se desloca para fazer para receber ou para fazer essa consulta, não pode pagar mais do que o custo inevitável dessa deslocação. Mas aqui também é preciso alguma cautela, é preciso aqui algumas cautelas quanto a esta questão do grátis, do gratuito. E porquê? Também temos de ter em consideração o outro lado. Também não se pode exagerar, digamos assim, nesta questão do gratuito, porque também não podemos levar a que os potenciais utentes, só pelo facto de ser gratuito, se desloquem ou façam um determinado tratamento que não precisavam, não precisavam, como não precisavam, mas foram fazer porque era gratuito. Portanto, aqui é preciso haver alguma cautela quando se faz referência ao gratuito ou grátis. Não é proibido,
se o utente tiver que pagar mais, é o que diz a lei. Mas também é preciso ter aqui alguma cautela quando se promove muito o grato e o gratuito e obriga, não é obriga, ou leva a que as pessoas se desloquem para a realização de determinadas consultas. Consultas será menos grave quando se deslocam consultas. Agora, quando se deslocam para fazer determinados tratamentos, podemos também ter aqui uma situação que pode também pôr em causa, pode não ser necessária e o utente desloca-se para fazer esse tratamento só pelo facto desse tratamento ser gratuito. Portanto, temos que ter aqui sempre algumas cautelas com esta questão do gratuito. São ainda também ao abrigo deste regime proibidas as práticas de publicidade em saúde que limitem ou sejam suscetíveis de limitar significativamente a liberdade de escolha. Como sabem, o utente, cada um de nós, tem liberdade de escolha do prestador de cuidados de saúde a quem pretende recorrer. Eu posso escolher o prestador de cuidados de saúde que eu entendo. Há algumas situações em que, se estivermos a falar já do Serviço Nacional de Saúde, podemos ter que obrigatoriamente ter que ir ao nosso centro de saúde da área de residência, mas estamos agora a falar de uma forma geral no domínio do setor, de uma forma geral, o utente tem liberdade de escolha do prestador de saúde. E quando nós temos uma prática de publicidade em saúde que pode levar a que o utente, que seja limitada essa liberdade de escolha, também é proibida. Quando nós emitimos uma informação, uma mensagem publicitária que vá limitar depois a liberdade de escolha do utente. Também temos que ter cuidado com o induzir o utente ao consumo desnecessário, nocivo ou sem diagnóstico ou avaliação prévia por profissional habilitado. É preciso também muita cautela com este tipo de publicidade, porque muitas vezes, não sei se muitas vezes, mas algumas vezes faz-se publicidade a determinados tratamentos ou determinados serviços de saúde e depois não são feitos por o profissional, podem não ser feitos por o profissional habilitado. Depois, agora, mais um exemplo, que é o que é uma prática proibida, que é o caso dos concursos, os sorteios ou outras modalidades ou certames a fins divulguem atos ou serviços de saúde como respectivo prémio, brinde ou condição de prémio ou similares. Ora, isto também é uma prática proibida. Portanto, é proibida os concursos, sorteios que proponham a aquisição de serviços a um determinado preço e que muitas vezes, vou dar aqui um exemplo, se calhar é mais fácil. Um centro de radiologia publicitou um sorteio, cujo prémio seriam, por exemplo, 2 bilhetes para um concerto. E de acordo com o regulamento aplicável àquele sorteio, o sorteio tinha como objetivo premiar os utentes que realizassem taques nas suas instalações. Ora, aqui também é preciso muita cautela. Um sorteio também é proibido. Quando se atribuem prémios, quando se faz uma publicidade para que as pessoas se desloquem para realizar determinados exames ou determinados tratamentos médicos. Aqui também posso dar outro exemplo. Por exemplo, uma clínica, a clínica X ou aqui a clínica Y, que na área da medicina estética, e uma blogger ou uma influencer promovem um sorteio, cujo prémio consiste, por exemplo, na oferta de uma lipoaspiração.
e de acordo com o regulamento desse sorteio, os concorrentes teriam de seguir as páginas de Facebook e do Instagram das duas, quer da clínica, quer da influencer, quer da blogger. Portanto, aqui este tipo de publicidade também é proibida. Agora, como não poderia deixar de ser, vamos falar um bocadinho sobre o regime sancionatório. A entidade reguladora da saúde é a entidade competente para instruir os processos de contraordenação. A contraordenação está prevista no artigo 8º deste regime jurídico e é punível com as seguintes coimas: 250 € a 3.740,98, no caso do infrator ser uma pessoa singular, ou de 1.000 € a 44.891,81 no caso de ser uma pessoa coletiva. Ora, estas coimas já são coimas de um valor bastante significativo. Depois, 250 € a 3.740,98 e de 3.000 a 44.891,81, consoante o infrator seja a pessoa coletiva por violação do disposto no artigo anterior. Depois eu partilharei, para quem quiser, estes slides, deixarei na delegação e, portanto, os colegas que pretenderem os slides poderão solicitar à delegação. A negligência também é punível, sendo os limites máximos e mínimos das coimas reduzidos a metade. Mas, não obstante esta contraordenação e estas coimas já a serem de um valor significativo, também é muito importante e deve ser também tido em consideração as sanções acessórias. E muitas vezes as sanções acessórias são ainda mais relevantes para o prestador de cuidados de saúde. Desde logo porque poderão ocorrer a apreensão dos suportes, dos objetos ou bem utilizados na prática das contraordenações. Poderá haver uma interdição temporária até ao limite de 2 anos de exercer atividade profissional ou publicitária. Esta interdição temporária é muito significativa, 2 anos é muito tempo, e poderá haver também privação de direito ou benefício outorgado por entidades reguladoras ou serviços públicos até ao limite de 2 anos. Ora, muitas vezes estas sanções acessórias são ainda, digamos assim, mais relevantes para o prestador de cuidados de saúde. Mais do que pagar uma coima que poderá ser de um valor bastante elevado, muitas vezes os próprios prestadores de cuidados de saúde também têm muito cuidado com as sanções acessórias. A aplicação das coimas e das sanções acessórias é da competência do Conselho da Entidade Reguladora da Saúde. Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, tais competências são exercidas pelos serviços regionais. Bom, e agora entrei nas conclusões, vou fazer aqui umas breves conclusões. O direito à informação em saúde é um dos principais corolários do princípio da autonomia. Este princípio também já estava previsto no Código da Publicidade. A comunicação comercial relativa a atos e serviços de saúde apresenta um elevado impacto nas expectativas dos utentes, em especial em situações de doença e de vulnerabilidade acrescida. Portanto, aqui temos de ter sempre em consideração que no caso de os potenciais
utentes têm numa situação de doença, estão mais vulneráveis e naturalmente responderão mais às práticas de publicidade em saúde. Daí que é preciso um especial cuidado nas mensagens transmitidas e na informação transmitida, quer pelos prestadores de cuidados de saúde, quer pelos profissionais de saúde. A comunicação em saúde deve atender aos princípios da transparência, da fidedignidade, da objetividade e rigor científico da informação, como vimos há bocado. Ainda, o direito de liberdade de escolha do prestador de cuidados de saúde só pode ser exercido na sua plenitude se o utente possuir toda a informação necessária, completa, adequada, adaptada à sua capacidade de compreensão e relevante para a tomada de decisão. Esta liberdade de escolha do prestador de cuidados de saúde é muito importante, porque o cidadão, o utente só consegue escolher em liberdade, livremente, se estiver na posse de toda a informação. E não se esqueçam que, como eu referi no início desta conferência, existe sempre entre o prestador de cuidados de saúde e o utente uma assimetria de informação. O utente tem menos informação que o prestador de cuidados de saúde e, portanto, esta informação que se transmite tem que ser sempre uma informação verdadeira, inteligível, clara, concisa, para que o utente, e tem que ser adequada, tem que ser numa linguagem simples, numa linguagem que chegue ao utente, que o utente compreenda e quando ele tomar a decisão de optar por uma determinada prática em saúde, optar de uma forma optar com toda a informação e optar com uma decisão completamente informada. Pois a violação do disposto neste regime jurídico das práticas de publicidade em saúde pode conduzir, como eu já referi, à instauração de processos de controle-organização pela entidade reguladora da saúde e à imposição de coimas e sanções acessórias. Ora, e era isto que eu vos trazia aqui hoje. Espero que tenha sido minimamente clara. Deixo também aqui a recompilação legislativa, as referências bibliográficas e partilharei, como referi, com a delegação de Matosinhos da Ordem dos Advogados o PowerPoint para quem estiver interessado em pedi-lo. E agora agradeço a todos a vossa atenção, a vossa presença. Infelizmente a presença desta forma, seria muito melhor que tivéssemos todos juntos, mas não é possível, e estou obviamente, e também agradeço à delegação, mais uma vez à delegação de Matosinhos dos Advogados, pelo convite e pela confiança demonstrada, e estou obviamente agora ao dispor dos colegas para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada. E boa saúde a todos. Obrigada. E boa Páscoa já agora. Muito obrigada, doutora Olímpia. Eu acho que estou aqui a fazer eco. Obrigada pela sua intervenção, foi um gosto ouvi-la. Tivemos aqui uma apresentação extremamente clara, sintética, organizada sobre aquilo que nós, ou de que forma eventualmente poderemos reagir nas nossas vidas práticas, quando os nossos clientes, por exemplo, estiverem numa situação deste tipo, portanto, em que haja menos informação transmitida, em que por alguma forma estão afetados os princípios da publicidade na saúde. Foi muito esclarecedora, muitos parabéns e muito obrigada por mais uma vez por aceitar o nosso convite, foi um orgulho tê-la connosco.
E agora, uma vez que a doutora se disponibilizou para responder a algumas questões, quem quiser algum esclarecimento ou quem achar por bem intervir, tem à disposição o bate-papo e também o Q&A, portanto, questions and answers, onde eu depois transmitirei, ou a própria doutora Olímpia também responderá às questões que aí sejam colocadas. E também quero dizer que tenho os meus, peço desculpa, doutora Luísa, também vou deixar os meus contactos, também qualquer questão poderão sempre entrar em contacto por e-mail ou pelo telefone comigo. Muito obrigada também por isso, doutora Olímpia. Certamente que os colegas utilizarão o seu contacto quando estiverem numa situação e que precisem também do seu acompanhamento e ajuda para resolver alguma questão nesta área. Dou a palavra, se algum colega quiser deixar então algum comentário ou alguma questão que entenda deva ser respondida pela doutora Olímpia Costa. Tenho aqui Elizabeth Fernandes, levantou a mão, mas eu não consigo visualizar, portanto agradecia que colocasse a sua questão no bate-papo ou no questions and answers. Eu não sei e perguntava, sim, perguntava ao João se é possível ouvirmos ou o colega colocar viva voz a sua questão. Penso que não, mas se o João nos puder esclarecer, se estiver aí. Também, se não conseguirmos, a colega poderá sempre colocar uma questão pelo telefone ou via e-mail. Estarei disponível. Muito bem. Pronto, tenho aqui então a questão, mas estão-me aqui a responder que se alguém quiser intervir, basta, e tem a possibilidade disso, eu pensava que tinha que ser controlado, mas tem a possibilidade de desativar o som e de colocar a questão. A doutora Elizabeth colocou aqui a questão: qual é a posição da colega relativamente à proibição de promoções em período pandémico? Certo, isso está previsto no decreto 4 de 2021, que acho que é 13 de 3, que foi agora prorrogado pelo decreto 5. Está prevista a proibição de promoções e reduções de preço que levem um afluxo aos estabelecimentos comerciais, não é? Os estabelecimentos que são abrangidos no âmbito do referido decreto. Portanto, são proibidas essas que aumentem significativamente o afluxo a esses estabelecimentos. Muito bem. Posso-lhe colocar uma questão, doutora Olímpia, só para, a propósito daquela questão que falava há pouco, da gratuitidade sim. E da necessidade de se precisar ou não do ato médico ou do serviço médico, e provavelmente haver a tendência de que, pelo simples facto de ser gratuito, acedermos a isso. É comum, e eu já reparei nisso muito no âmbito das clínicas de medicina dentária, é comum oferecer diagnóstico. Ou seja, o paciente, o utente não sabe ainda se de facto vai precisar ou não de serviço, mas a oferta, associada em termos de campanha publicitária, será oferecer o diagnóstico e não diretamente a prestação do serviço médico, que só se desenrolará na sequência desse check-up, digamos assim.
qual é o entendimento da doutora relativamente a esta questão no âmbito, ou enquadrando no que referiu quanto às questões que eu indiquei, da gratuitidade e da necessidade de tratamento? Eu vou dar a minha opinião, salvo melhor, claro, é sempre juízo de opiniões divergentes. Na minha opinião, não tem qualquer problema a publicitação a esses diagnósticos, consultas diagnóstico gratuitas, desde que, como eu referi há bocado, quando o utente responde a essa prática de publicidade e quando se desloca à clínica, o utente não tiver de pagar mais do que o custo inevitável da deslocação à referida clínica, a essa clínica. Portanto, não tem... Portanto, mesmo sendo diagnóstico, o que vai acontecer fica sujeito ao mesmo regime, portanto aí já não se coloca tanto a questão da necessidade do tratamento em si, mas se calhar até é mais viável, diria eu, porque fica sujeito aos mesmos princípios. Sim, normalmente o que acontece nas clínicas de medicina dentária, oferecem consultas, não é? Consultas de diagnóstico gratuitas, um check-up geral, e normalmente as pessoas respondem a essa publicidade e deslocam-se às clínicas e fazem um check-up, fazem uma consulta gratuita em que o médico lhes vai dizer, olha, precisam deste tratamento, daquele outro, vai-lhes fazer um diagnóstico, mas não vão pagar mais nada, além de o custo inevitável da deslocação. Portanto, não vejo qualquer inconveniente na publicitação desses atos como sendo gratuitos. Muito obrigada. Doutora, temos aqui a doutora Elizabeth Fernandes, novamente, ainda referindo-se à questão anterior, que tinha a ver com a proibição de promoções em período pandémico. Pergunta quem aplica as coimas, se só se pode punir se o afluxo se confirmar ou basta o perigo do afluxo. Portanto, do acesso aos locais, digamos. Pois, uma boa pergunta. Embora pensou que esteja um bocadinho fora do regime publicitário estrito, sim, está um bocadinho saúde, fora deste âmbito. E agora também vou dar a minha opinião. Não, o fluxo pode ou não concretizar-se, não é? Mas se houver indícios de que uma determinada campanha vai levar com certeza a um aumento de pessoas a um determinado local, a um determinado estabelecimento, aí sim poderá a entidade competente para atuar naquele determinado estabelecimento, depende da entidade, estamos a falar da entidade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, estamos a falar da entidade reguladora da saúde, estamos a falar de outro tipo de estabelecimentos, poderemos estar a falar da ASAI, portanto, poderá aplicar essa contraordenação, ou essa coima, digamos assim. Mas é uma boa questão. Isso é muito difícil de saber se uma determinada promoção aumenta ou não o fluxo. Depende da promoção em si, não é? Depende, isto é muito subjetivo, não é assim linear, não consigo responder assim linearmente, não tivesse assim um caso em concreto mesmo. Muito bem. Diz ainda a colega, o entendimento da ASAI é diferente do seu e do meu. Portanto, não sei qual será o entendimento da ASAI, que a doutora já tenha tido algum tipo de experiência, a doutora Elizabeth. Sim, é natural. Sim, eu sei que a ASAI acho que emitiu um despacho ou um parecer nesse sentido, que neste momento não tenho totalmente presente, mas sei que sim, e é natural que tenha um entendimento diferente. Muito bem. Eu penso que
os colegas já não... Diz a colega doutora Elizabeth que a ASA entende que se não se comprovar o afluxo não há contraordenação. Melhor. Portanto, se for a ASA a entidade que regula, não é? Será esse o entendimento, segundo o que nos diz a colega. Muito bem. Pronto, eu penso que os colegas já tiveram a oportunidade de colocar as questões. A doutora indicou-nos também quer o seu contacto eletrónico, quer o seu telemóvel, o que desde já muito agradecemos em nome da Delegação de Matosinhos, e mais uma vez quero, em nome da Delegação de Matosinhos da Ordem dos Advogados, agradecer à sua doutora toda a sua disponibilidade, todo o conhecimento que connosco partilhou. Muito obrigada. Obrigada também ao Conselho Regional do Porto, que nos permite tecnicamente efetuar estes webinars, e obrigada a todos os colegas que estiveram aqui atentamente a ouvir-nos, a ouvir a sua doutora Olímpia Costa, e que certamente consideraram muito produtivo para a sua atividade e até como cidadãos. Muito boa tarde a todos, muito obrigada e até uma próxima. A delegação irá certamente continuar a promover estes webinars, sempre que o tema se manifeste apropriado e ao momento e às necessidades que os colegas até eventualmente possam manifestar. Muito obrigada a todos e muito boa tarde. Doutora, mais uma vez, muito boa tarde e muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. E saúde. Obrigada. Saúde, saúde para todos, isso mesmo. Muito obrigada. Ainda estás aí? Estão a sair os colegas, temos ainda aqui 18. Ok, vou sair. Sim. Obrigada. Muito obrigada.